Hoje nós falaremos, pessoal, sobre a audiência de conciliação ou mediação. Nos últimos encontros, nós tratamos da petição inicial, nós vimos o despacho preliminar a respeito do atendimento ou não dos requisitos da petição inicial, vimos a consequência de um despacho preliminar negativo, como a emenda da petição inicial e a possibilidade do indeferimento da petição inicial. Mas vimos que quando o despacho preliminar é positivo, ou seja, quando o juiz reconhece que o autor cumpriu todos os requisitos da petição inicial, isso nos conduzirá, em regra, à citação do réu. E aí, em regra, a citação do réu, por quê? Porque nós temos a hipótese, antes da citação do réu, independentemente da citação do réu, da improcedência liminar do pedido, ou do julgamento liminar de improcedência, que está previsto no artigo 332 do CPC. Até aqui nós fomos, né? E o ato subsequente à citação do réu, que é um ato de comunicação processual previsto a partir do artigo 238 do CPC, e os senhores trataram disso, nós vimos isso em processo em TGP2, citação como um ato de comunicação processual, o ato que dá ciência e integra o réu coercitivamente na relação jurídica processual. Pois bem, o réu é citado para praticar qual ato? O réu, quando é inserido na relação jurídica processual, ele deve praticar qual ato? No Código de 2015, ele deve comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação, em regra geral. Tá? Então, pela lógica do CPC de 2015, o primeiro ato a ser praticado pelo réu não é responder à demanda, não é se defender. No Código de 73, no Código anterior, realmente o primeiro ato a ser praticado pelo réu era a resposta, era a defesa. No Código atual, não. Porque o legislador de 2015, ele inseriu um ato novo no procedimento, nesse tocante. Ele inseriu um ato novo no procedimento, que é justamente a audiência de conciliação e mediação. E ela se dá, esse ato, a audiência de conciliação ou mediação, antes do momento em que o réu vai se defender. Por quê? Porque a finalidade desse ato, a essência desse ato, dessa audiência, é a busca da autocomposição. É aquela lógica que nós vimos lá do acesso à justiça substancial, é aquela lógica do processo civil da consensualidade. O direito brasileiro começou a se preocupar com a autocomposição, com a consensualidade, com os acordos, ali pelos idos de 2010, por meio de uma resolução do CNJ. Resolução CNJ número 125 de 2010. Fizemos menção a isso em TGP, quando do estudo do princípio do acesso à justiça na vertente substancial. Então, por meio dessa resolução 125 de 2010 do CNJ, houve uma orientação ao Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça de uma política pública para soluções consensuais, que se coloquem ao lado da solução adjudicada, do exercício da jurisdição de modo impositivo pelo Estado. Essa é a via clássica, a via tradicional. Só que nós percebemos que ela nem sempre é a mais efetiva ou é a mais adequada para o caso. A partir de 2010, portanto, começou-se a implementar as Semanas Nacionais de Conciliação. Durante uma semana, o Judiciário parava, só tratava de casos urgentes,
por meio da condução normal do processo. Fora isso, o judiciário parava para a tentativa de conciliação. Era um estímulo, né? Falava-se, por exemplo, no Show da Vida, no Fantástico, sobre essa Semana Nacional de Conciliação, que passa mesmo por uma ideia pedagógica, por uma ideia de um novo olhar para o processo civil. O processo civil da consensualidade, uma nova forma do exercício da jurisdição, que acaba trazendo uma primazia, uma proeminência maior das partes, né? Sempre foi possível ter acordo no direito brasileiro, só que ele não era estimulado. A mudança de paradigma foi uma percepção de que o Estado poderia ser também um ator. O Estado poderia ser um agente no sentido de criar políticas públicas que estimulassem a obtenção de autocomposição. E é nesse novo cenário que a gente vai falar dessa audiência de conciliação e mediação. Essa política pública, essa ordem de ideias do Estado tomou o Estado legislador. E o Estado legislador criou um novo ato destinado à obtenção desta finalidade, da consensualidade, da autocomposição. Eu lembro os senhores o que nós vimos também lá em TGP, o que se encontra no artigo 3º do CPC. Mencionei ainda há pouco com os senhores o acesso à justiça, né? A garantia do acesso à justiça se encontra no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E no CPC, essa previsão se encontra no artigo 3º, que o caput afirma que não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Então, é uma redação parcialmente distinta do que consta da Constituição. Na Constituição, mencionei ainda agora, está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. É o artigo 3º do CPC que tem uma redação parecida, mas passa a mesma ordem de ideias. A redação do CPC é até melhor, tecnicamente. Ela é qualitativamente melhor. Ela não fala, por exemplo, apreciação do Poder Judiciário. Ela fala apreciação jurisdicional. Porque o foco aqui é o modo de exercício da jurisdição, né? O acesso à justiça se dá sob a finalidade de que, ao final, você receba a tutela jurisdicional. E aí nós já vimos que não é apenas o Poder Judiciário quem presta a jurisdição. Nós temos, por exemplo, a arbitragem, e o parágrafo 1º vai tratar da arbitragem. É permitida a arbitragem na forma da lei. Só que isso não nos interessa aqui, isso é mais afeito lá ao acesso à justiça. O que me interessa mais é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Olha o que o parágrafo 2º do artigo 3º do CPC nos diz. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Olha, é essa a lógica da consensualidade. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Então veja que essa parte inicial do parágrafo 3º já nos traz a ideia de que mediação e conciliação são espécies do gênero solução consensual dos conflitos. São métodos que chegam ao alcance da solução consensual dos conflitos. Pois a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada pelos juízes, por advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no processo judicial em curso. E a audiência de conciliação e mediação, como nós vimos, tem essa finalidade. Então vejam que pelo artigo 3º, especialmente os parágrafos 2º e 3º, nós temos aí representada a ideia de que a solução consensual é uma forma de exercício da jurisdição. Só que é uma forma de exercício da jurisdição que não se confunde com aquela imposta, com aquela adjudicada pelo juiz por uma decisão judicial. Ok? Lembrem os senhores que nessa ideia de acesso à justiça substancial, nós chegamos a falar de uma justiça multiportas. O que significa justiça multiportas? Que o Estado deve disponibilizar aos interessados
aos jurisdicionados mais de um caminho possível, mais de um procedimento possível. Não apenas a solução clássica convencional da justiça, da jurisdição adjudicada imposta. Eu costumo brincar, não apenas tiro, porrada e bomba, mas também uma solução consensual, uma via da arbitragem. É isso que consiste a ideia de justiça multiportas. Ok? Antes de chegar no artigo que trata da audiência de conciliação e mediação precisamente, que é o artigo 334, antes de chegarmos nele, eu quero ainda ver com os senhores, nesse sentido preparatório, o que consta também do artigo 139, inciso 5º. Artigo 139, inciso 5º do CPC. Olha, o 139 é o que trata dos deveres do juiz, dos poderes-deveres, né? Dos deveres que ele tem que cumprir para o exercício de um poder, que é o exercício da jurisdição. Ele vai dizer lá que o juiz respeitará esse código, incumbindo-lhe, mais ou menos assim. Então vai dizer que é uma incumbência do juiz, é um dever do juiz. Inciso 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então vejam que já apareceu no parágrafo 3º do artigo 3º, já apareceu aqui no inciso 5º do artigo 139, os mediadores e os conciliadores judiciais. Vamos rapidamente tratar, então, da distinção entre conciliação e mediação. Essa distinção entre mediação e conciliação encontra-se no artigo 165 do CPC. Vou trazer aqui o caput, olha, dos conciliadores e mediadores judiciais. Os tribunais criarão centro judiciário de solução consensual de conflitos. Esses centros são responsáveis pela realização das sessões e das audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Ok? E olha o que prevê o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 165. O conciliador deve atuar preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, e o conciliador pode sugerir soluções para o litígio, sendo vedado ao conciliador a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes cheguem à conciliação, para que as partes conciliem. Nós já vimos, nós já tratamos sobre mediação, conciliação, acesso à justiça substancial, métodos alternativos de solução de conflitos. Vimos isso lá em TGP1. Mas quero recordar aos senhores que o conciliador ele tem uma postura ativa, ele tem uma postura propositiva, ele propõe soluções. Como diz ali o texto da lei, ele pode sugerir soluções para o litígio. Por quê? Por que aqui esse auxiliar da justiça, por que aqui o Estado ele é um pouco mais agressivo? Agressivo entre aspas, né? Porque quando eu digo agressivo, não é uma agressão, obviamente, nem física, nem mesmo moral ou psicológica, não é nada disso. Ele não pode constranger, ele não pode intimidar para chegar à conciliação. Mas o Estado ele é mais efetivo, ele é mais ativo na obtenção da autocomposição por meio da conciliação, porque não há um vínculo continuativo entre as partes. Não há, além daquele vínculo processual, elas estão tratando num processo, além disso, não há um outro vínculo, não há um vínculo prévio, não há um vínculo continuativo, uma relação jurídica continuada. Então é o exemplo que eu costumo dar. O autor e o réu que cruzaram numa esquina dessa aí da vida, um colidiu no outro e estão em juízo para discutir isso. Nunca se viram antes, provavelmente nunca se verão depois do processo. Aí o Estado se sente mais confortável para propor soluções. Ok? Já o mediador está no parágrafo 3º desse artigo 165. O mediador ele deve atuar preferencialmente nos casos em que há
em que houver o vínculo anterior entre as partes, uma relação jurídica continuativa. O mediador, ele auxilia os interessados a compreender as questões e o interesse em conflito, de modo que eles possam, os interessados. Então, diferente do conciliador, o mediador não propõe solução. O mediador visa com que os próprios interessados percebam a solução. Eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, o papel do mediador é um papel passivo. Ele é um catalisador de emoções. Ele trabalha muito mais parecido com a atuação de um psicólogo. Ele não propõe solução. Ele escuta as partes e vai aparando as arestas, vai dizendo, isso aqui não tem a ver com o que está sendo discutido. Quais são as questões levantadas? Qual é o interesse em jogo? O que tem a ver? E ele vai direcionando as partes. Ele não propõe solução, por mais que esteja óbvia. Porque para um terceiro, para quem está de fora, quem tem uma visão externa, às vezes a questão é óbvia e fácil de ser resolvida. Ele não propõe a solução. Porque a grande questão relacionada à atuação do mediador é a existência de um vínculo continuativo entre os interessados. De modo que aquele processo pode ser um de algumas dezenas de processos que um tem contra o outro. É interessante, portanto, o Estado percebeu, os processualistas perceberam, que a resolução de demandas isoladas nesse tipo de situação em que há um vínculo jurídico continuativo, exemplo, ex-mulher e ex-marido numa discussão de guarda. Eles vão ser para sempre ex-mulher e ex-marido, eles vão ser para sempre pais de uma criança, então eles têm um vínculo continuativo. Não adianta o Estado ser mais impositivo, mais ativo na propositura da solução e uma das partes não entender, uma das partes não concordar. Isso pode vir a resultar, e na prática muitas vezes resultam, na parte que perdeu propor uma outra ação, só por chincana, só por vingança. E aí o judiciário fica enxugando gelo. Então nessas demandas continuativas, como questões de família, como questões de vizinhança, há uma cautela maior do Estado, no sentido de impor a jurisdição, no sentido de mesmo no sentido de propor, no sentido de propor uma solução consensual. Então o Estado prefere investir um pouquinho mais de tempo, e naturalmente a conciliação também pode demorar mais de uma audiência. Mas a conciliação, como é mais objetiva, é mais ativo, o Estado propõe solução, as partes já dizem se tem ou não tem chance de sair alguma coisa. Na mediação, como tem essa questão continuativa, como tem essa relação próxima entre os envolvidos, como o Estado ele atua de um modo passivo, é natural que na mediação tenha mais de uma sessão, mais de uma audiência, mais de uma tentativa da obtenção da autocomposição, da justiça consensual. Não tem problema. O Estado prefere investir esse tempo porque é uma tentativa das partes compreenderem realmente o que está por trás daquela questão. Muitas das vezes, o objeto do processo não representa a mácula, não representa o grande fundamento da litigiosidade entre as partes. E aí é necessário perceber, portanto, o que eu venho chamando de ponto nevrálgico, né? Sabe quando dói o seu ombro, aí você vai lá na acupuntura, o cara mexe no dedão do pé? Aparentemente não tem nada a ver. Isso acontece nas relações continuativas. Aquele processo pode ser o 10º processo. E a resolução daquela demanda, um empréstimo que uma parte fez para outra, não tem nada a ver. A mágoa dela, as questões controvertidas, a litigiosidade entre elas, a animosidade entre elas, vem de uma outra questão. É importante elas perceberem, portanto, isso é feito com a ajuda de um auxiliar da justiça, um mediador, que tem técnicas, e técnicas que se aproximam muito mais ao trabalho de um psicólogo, como eu lhes disse, do que de um jurista propriamente dito. Tá? Então está aí visto a relação dessa audiência
de conciliação e mediação, com acesso à justiça substancial, com a lógica da consensualidade. Percebam que em mais de uma oportunidade, tanto lá no parágrafo 3º do artigo 3º, quanto no inciso 5º do artigo 139, quanto no artigo 165 do CPC, o próprio legislador, a própria lei faz menção, o próprio código faz menção a que a atuação deve ser preferencialmente pelos conciliadores e mediadores, preferencialmente por esse centro de solução consensual que o artigo 165 caput faz menção. Por quê? Por várias razões. Primeiro, que eles estão imbuídos por essa lógica da consensualidade. O juiz, naturalmente, além de uma questão de formação do profissional e além de uma questão, essencialmente, do que ele costuma fazer, que é decidir de modo impositivo, de modo adjudicado, ele não necessariamente, em geral, ele não é a pessoa mais apropriada para auxiliar na obtenção de uma autocomposição. Claro que não há uma incompatibilidade, mas em geral o juiz trabalha numa outra chave, numa outra frequência, numa outra lógica, que é o da justiça adjudicada, imposta. Então tem essa questão técnica e uma questão aí de expertise dos profissionais. O mediador e o conciliador estão muito mais preparados, e é assim, é o que se espera, para a obtenção da mediação e da conciliação, respectivamente. O juiz, em tese, vai enfrentar maiores dificuldades. Claro que nós podemos cogitar de um juiz que é processualista e é um estudioso de soluções consensuais. E aí aquele juiz específico talvez esteja mais preparado até do que mediador e conciliador. Mas em geral não é assim que se dá. Em geral os mediadores e conciliadores são mais preparados. Mesmo que o juiz tenha tecnicamente, psicologicamente, o preparo para a obtenção da mediação e da conciliação, ainda assim não é desejável que ele o faça. Preferencialmente, a lei diz, deve ser o mediador e o conciliador. Por quê? Um outro fator que pode contribuir, nós vimos que, eu falei ainda agora para os senhores, que essa audiência para a tentativa de conciliação e mediação, ela foi inserida no procedimento comum antes do momento de resposta, antes do exercício de defesa pelo réu. Isso não foi à toa, tem uma razão, tem uma justificativa para isso, porque aumenta, potencializa a chance de obtenção de uma autocomposição. O réu ainda não se estressou para juntar provas, juntar os documentos, para preparar a tese de defesa com seu advogado. Então, é uma tentativa que a lei tranquiliza o réu, o demandado, para vir tentar a autocomposição, conciliação ou mediação, e não se preocupe com a defesa, porque o prazo para ele se defender nem começou a contar ainda. Nós veremos na próxima aula como é que se dá o prazo para a resposta do réu. É logo depois da tentativa de conciliação ou mediação. Então o que a lei diz é, olha, demandado, vem aqui nessa audiência para a gente tentar obter uma justiça pela consensualidade. Se não for possível, aí você se preocupa com a sua defesa, porque o seu prazo para defender vai contar tão somente depois dessa tentativa frustrada de autocomposição. Então, a localização dessa audiência antes da oportunização de defesa já tem essa finalidade de aumentar a probabilidade da obtenção da autocomposição. Uma outra medida que visa a tentar aumentar a probabilidade é você tranquilizar as partes e lhes dizer, e lhes assegurar que tudo aquilo que for debatido para fins de mediação ou conciliação, para fins de autocomposição, é sigiloso. Então, esse procedimento conciliatório, mediatório, ele é regido por uma lógica geral da confidencialidade. Vejam o que prevê o artigo 166, no seu caput e nos seus primeiros parágrafos. Artigo 166, 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada.
Então, ali eu quero focar na confidencialidade. E o parágrafo 1º prevê: a confidencialidade estende-se a todas as informações. Então, a confidencialidade abrange todas as informações produzidas no curso do procedimento conciliatório ou mediatório, cujo teor, o teor dessas informações, não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. E o fim específico é a obtenção da autocomposição. Então, a informação que as partes passam ali no procedimento da autocomposição não pode ser utilizado pelo julgador no ato de decisão, a não ser que aquilo conste de uma prova que vai ser posteriormente produzida, né? Mas a informação que é passada, você imagine, o réu até admite que ele avançou o sinal, que ele estava em alta velocidade e ele é o responsável pelo acidente, mas ele não concorda quanto ao valor. Então, ali debatendo na conciliação: não, cara, eu sei que eu dei mole, o réu dizendo, né? Eu sei que eu dei mole, eu sei que eu provoquei o acidente, mas você está pedindo 100 mil é muito. Eu aceito pagar 20, 30. Os partes estão negociando o valor. Não chegam a um acordo. O autor não aceita abrir mão da quantia, ou pelo menos não no que o réu propõe. Houve ali um debate profícuo, as partes tentaram a autocomposição, só que não chegaram. Cada uma cedeu um pouquinho, mas não chegaram a um denominador comum, a um ponto comum. Você imagina se fosse o juiz fazendo essa audiência de conciliação. Ele pode utilizar aquela confissão do réu de que ele provocou o acidente para condenar o réu? Não pode, porque aquilo é confidencial. E aí das duas uma, ou das duas as duas, né? Em primeiro lugar, a própria parte diante do juiz, diante do julgador, não vai se sentir confortável para abrir o bico, para reconhecer que deu mole. Porque vai ficar no subconsciente dela: pô, não vou falar aqui, mesmo que o juiz me diga que não vai levar aquilo em consideração para o julgamento, eu, pelo bem e pelo mal, vou ficar na minha. Nem vou propor nada. Então diminui a efetividade, diminui a chance, a probabilidade de se avançar nas tratativas. E também, uma outra perspectiva é quanto ao julgador. É difícil o juiz ouvir aquela informação e aquilo não influenciar, mesmo que inconscientemente, mesmo que indiretamente, na sua análise das alegações e provas. Ele já sabe, o réu confessou para ele ali. Mesmo que ele não possa tomar aquela confissão em conta, ele, lembrando daquele processo, ele vai olhar as provas, ele vai olhar a defesa do réu, tipo assim, de má vontade, né? Porra, cara de pau, o cara veio aqui na audiência e falou que foi o responsável pelo acidente. Na contestação ele está falando que não foi bem assim, está tentando produzir provas, vai juntar uma testemunha. Para que vai juntar uma testemunha? Ele já confessou que foi ele, então vou indeferir essa testemunha. Isso influencia, não tem como negar. E o próprio legislador reconheceu que influencia, mesmo que indiretamente. Então, preferencialmente, essa audiência ela é realizada pelos profissionais especializados, pelos conciliadores, pelos mediadores. Preferencialmente, não é o juiz quem vai realizar. Mas veja que a lei o tempo todo fala em preferencialmente, né? Não há também uma proibição absoluta de que o juiz participe. Expliquei para os senhores o porquê que, em geral, o juiz não deve participar. Mas por que a lei não proibiu categoricamente? Porque nós não temos conciliador e mediador em tudo quanto é lugar, né? Então, onde não houver conciliador e mediador, aí não tem jeito, o juiz vai ter que fazer, né? Não é o desejável. Provavelmente, o advogado do réu vai orientar para ele não falar nada. Provavelmente, a chance de êxito vai diminuir muito. Muito provavelmente, as partes vão entrar mudas, sair caladas e vão falar que não querem conciliar. Você tira a efetividade. Mas vai fazer o quê? Porque não tem remédio remediado, está? Se é para preferencialmente essa audiência ser presidida, ser conduzida por um conciliador ou um mediador, mas na localidade não tem um conciliador e mediador, qual a solução que se pode cogitar? Não tem como. A solução, na via judicial, seria, portanto, que o juiz realizasse, mesmo que indesejavelmente. Não é o mais adequado. Tá certo, meus amigos? Então essas as considerações, vamos assim dizer, introdutória a respeito dessa audiência de conciliação